processo de escurecimento dos oceanos e o reflexo na vida marinha. Estudo da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, publicado na revista Global Change Biology, revela que mais de 21% dos oceanos do mundo escureceram entre 2003 e 2022. Uma área de mais de 75 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 4 vezes o tamanho da América do Sul. O fenômeno foi verificado na região costeira e também mar aberto. O escurecimento atingiu principalmente a chamada zona fótica, uma camada superficial dos oceanos, onde normalmente há maior absorção da luz do sol. Nessa região acontece o processo de fotossíntese dos fitoplânctons, conjunto formado por algas microscópicas e seres unicelulares. Eles servem de alimento para grande parte do ecossistema marinho. Quando a camada de luz é reduzida a 50 metros na zona fótica, os animais que precisam da iluminação são forçados a se aproximar ainda mais da superfície, onde acabam tendo que competir com outras espécies por comida. Isso pode afetar todo o ambiente marinho. Os cientistas ainda não sabem ao certo quais são as causas do escurecimento dos oceanos. As ações humanas e mudanças climáticas são as principais hipóteses indicadas. Nas áreas costeiras, eles acreditam que a redução da transparência da água está ligada ao escoamento agrícola e aumento de sedimentos e matéria orgânica levados pelos rios e chuvas intensas. É preciso conservar os mares e oceanos, essenciais para a produção de oxigênio, a regulação do clima e como fonte de alimento. Está no ar o Repórter Eco, com informações que contribuem na busca de um mundo melhor para todos. Os temas principais: a chuva contaminada, o lixo espacial e a riqueza cultural dos povos da floresta. Veja os detalhes do programa de hoje. Pesquisa comprova que a água da chuva está contaminada por agrotóxicos em 3 cidades do estado de São Paulo. Resíduos de foguetes e satélites lançados pela humanidade acabam em órbita terrestre e poluem o planeta. E série documental Futuro da Terra apresenta a diversidade de pensamentos e culturas indígenas do Brasil. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, revela que a água da chuva em pelo menos 3 regiões do estado de São Paulo está contaminada por agrotóxicos. Um dos objetivos da pesquisa é servir de base científica para a proposta de política pública que determine maior controle do veneno usado nas lavouras. Eles estão presentes nos rios, nas matas, no ar. Os agrotóxicos se espalham para muito além das plantações. Contaminam o meio ambiente e as pessoas. Um estudo do Instituto de Química da Unicamp, no interior paulista, acende mais um alerta. O veneno também está nas chuvas. Foram avaliadas mais de 100 amostras de água de chuva coletadas entre 2019 e 2021 em 3 cidades do estado de São Paulo: Brotas, Campinas e a capital São Paulo. A química Mariana Amaral Dias foi a responsável pelas análises. Eles atingem a atmosfera e quando vem a chuva lava ali o que está na atmosfera, carregando com ela tudo que tem. Brotas é uma cidade que tem uma atividade agrícola maior, Campinas fica ali no meio termo e São Paulo, que é uma região extremamente urbanizada, né?
A pesquisa considerou os 14 agrotóxicos mais utilizados no cultivo da cana-de-açúcar, como explica a coordenadora do estudo, Cassiana Montanher. Nós avaliamos esses 14 agrotóxicos, dentre eles inseticidas, herbicidas e fungicidas. As concentrações encontradas, elas variaram nas 3 regiões, justamente acompanhando essa tendência, onde eles são mais aplicados e onde eles são aplicados em menor quantidade. Os resultados surpreenderam as cientistas. Algumas substâncias foram encontradas em 100% das amostras. Além disso, foi detectada a presença de 2 venenos já proibidos no Brasil, o carbendazim e o carbofurano. A presença deles nas nossas amostras evidencia ou um uso ainda clandestino, ou por conta da persistência dele no ambiente, porque existem moléculas que, ainda depois que foi aplicada, ele fica muito tempo até ele se degradar completamente, e que pode ser o caso também da questão do carbofurano. A gente teve agrotóxicos como a atrazina, que foi determinado em 100% das amostras, e de fato ele é um agrotóxico que não é só usado para cana-de-açúcar, ele tem vários usos, e ele é um dos herbicidas mais usados no Brasil, inclusive. Um outro resultado importante que a gente teve foi justamente os níveis encontrados na água de chuva serem semelhantes àqueles que a gente encontra nos rios que a gente está acostumado a estudar, não só aqui de São Paulo, mas de outras regiões do Brasil. Embora as concentrações de agrotóxicos registradas nas amostras estejam dentro dos limites considerados seguros pelos padrões brasileiros, a pesquisadora chama a atenção para os perigos da exposição a longo prazo aos venenos e alerta sobre a necessidade de padrões mais rígidos no país. A gente poderia acender um sinal de alerta se a gente avaliasse os nossos resultados à luz da legislação europeia, por exemplo, que considera outros efeitos para associar os riscos dessas substâncias que eventualmente não estão sendo considerados na legislação brasileira hoje. Bom, quando a gente faz uma avaliação do risco, tem 2 coisas que a gente considera, que eu acho que é importante colocar. A primeira é as concentrações estarem acima dos critérios estabelecidos ou os valores máximos permitidos quando estes estão dentro de uma legislação. A outra é a frequência de detecção que esses compostos estão sendo encontrados. O Brasil é um dos maiores consumidores de pesticidas do mundo. Os prejuízos vão de problemas de saúde nas pessoas à contaminação de animais, plantas e ecossistemas. Biota aquática e terrestre, que tem essa exposição mais prolongada e de forma mais direta desses agrotóxicos pós-uso nos diferentes compartimentos ambientais. A presença deles na água de chuva é mais um elemento que corrobora com a extensão da contaminação ambiental. Se ele está em regiões em que tem um manejo agrícola grande, aquele manejo vai se refletir na contaminação do rio, que consequentemente vai refletir na qualidade da água que chega na nossa torneira, por exemplo. Para Cassiana Montanher, as medidas necessárias para reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil devem integrar diversos setores da sociedade. As políticas públicas precisariam explorar melhor esses resultados à luz da ciência para promover, do aspecto regulatório, dinâmicas e revisões que tornasse essa avaliação do risco mais precisa. Agora você acompanha alguns dos principais fatos da área socioambiental. O mundo viveu o 2º maio mais quente da história, em 2025. As temperaturas ficaram 1,4 graus Celsius mais altas em relação ao período pré-industrial, entre 1850 e 1900, quando começou a queima de combustíveis fósseis. O Brasil não assina apelo por tratado ambicioso
contra a poluição plástica. O documento, assinado por 95 países, foi apresentado na Conferência da ONU sobre Oceanos, em Nice, na França. A negociação final do tratado está prevista para agosto em Genebra, na Suíça. A delegação brasileira alega que os países desenvolvidos ignoram o impacto econômico das medidas de combate à poluição sobre as nações produtoras de petróleo. A Cúpula dos Oceanos terminou sem definição sobre o financiamento de ações para a preservação do ambiente marinho. A ratificação do Tratado sobre Alto Mar por 50 países aumentou a esperança em relação à entrada em vigor do Acordo Mundial para fortalecer a proteção em águas internacionais, situadas a partir de 370 quilômetros da costa. A defesa de uma moratória para evitar a mineração em fundos marinhos avançou pouco, de 32 para 37 países, entre os 169 Estados-membros da Autoridade Internacional, responsável por elaborar o Código sobre a atividade. A falta de uma declaração mais contundente sobre a necessidade de banir os combustíveis fósseis para conter o aquecimento global frustrou ambientalistas. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. O problema do lixo espacial formado por restos de foguetes e satélites na órbita terrestre. Milhões de objetos, como fragmentos de satélites e foguetes lançados há décadas no espaço, permanecem em órbita terrestre. Alguns chegam a cair no planeta. O lixo espacial pode colocar em risco as pessoas e a natureza. Um rastro luminoso no céu em 14 de maio surpreendeu moradores de diversas cidades de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. A imagem da bola de fogo se deslocando por cerca de 1.500 quilômetros em uma trajetória brilhante, a princípio encantou muitas pessoas. Mas cientistas garantem, trata-se de um pequeno fragmento do lixo espacial que fica ao redor do nosso planeta, como explica o astrônomo Roberto Costa, da Universidade de São Paulo. A primeira consulta que eu recebi foram pessoas perguntando se era uma chuva de meteoros, porque viram um ponto brilhante que, com o passar dos minutos, foi se desfazendo em vários pontinhos menores, né? Mas isso é o comportamento típico do lixo espacial. Depois, no dia seguinte, já com mais informação, foi identificado que era um foguete da SpaceX, daquela empresa, um foguete lançador que tinha sido usado em 2014 para colocar um satélite em órbita e ficou em órbita descontrolada por 11 anos, e esses objetos são todos monitorados. E já era prevista a reentrada dele. Lixo espacial é um material que fica em órbita terrestre. Pode ser composto por satélites desativados, fragmentos de foguetes e objetos lançados no espaço pelos humanos e que não têm mais utilidade. Em geral, não representa perigo porque a maior parte dos componentes queimam por atrito lá na alta atmosfera. Eventualmente cai um fragmento maior no chão. Existem programas de monitoramento feitos basicamente pelos russos e pelos americanos que monitoram todos os fragmentos maiores do que 10 centímetros. 10 centímetros parece pouco, mas já é perigoso em termos de colisão com satélites ativos, colisão com a estação espacial. Fragmentos grandes, maiores que 10 centímetros, são monitorados cuidadosamente e existem na ordem das dezenas de milhares. Os pequenos, entre 1 e 10 centímetros, é na faixa do 1 milhão de fragmentos, aí o monitoramento é estatístico. A quantidade de lixo espacial impressiona, como mostra a imagem da Agência Espacial Americana. A estimativa da NASA é de que mais de 100 milhões de objetos pairem em torno do planeta. O número de lançamentos aumentou exponencialmente, principalmente na última década, com os lançamentos múltiplos. Agora é comum que um único foguete lançador
libere no espaço dezenas de satélites, principalmente de redes de comunicação. Além de poluir, alguns tipos de lixo espacial, quando caem na Terra, podem prejudicar a saúde humana e do meio ambiente. Satélites, principalmente os mais antigos, podem carregar materiais tóxicos, materiais radioativos, que são fontes potenciais de contaminação, principalmente do oceano. A gente não pode esquecer que 70% da superfície da Terra são os oceanos. Então, quer dizer, qualquer objeto que caia tem 70% de chance de cair na água e não na Terra. São fontes potenciais de dano, de poluição. A ONU recomenda uma série de medidas para que os países lidem com o lixo espacial, de forma a buscar a segurança e a sustentabilidade da exploração do espaço. Mas não existem leis que regulem internacionalmente o problema. São recomendações, não têm força de lei, não são impositivas. As ações humanas geram inúmeros impactos na Terra e até fora dela. Uma das principais preocupações dos especialistas é que o número de objetos no espaço fique tão grande que chegue a prejudicar o uso de satélites essenciais, inclusive para pesquisas científicas. Por isso, desenvolver estratégias para que a quantidade de lixo no espaço não siga aumentando é fundamental. Satélites de pesquisa, satélites de comunicação, de monitoramento do clima, da vegetação, dos oceanos. Existem os satélites militares, espiões. O que me parece mais efetivo é que os satélites sejam projetados já com um mecanismo de desorbitagem, que é basicamente um foguetinho que empurra ele para baixo uma vez que a vida útil dele acaba. Ou senão, essa política do one up, one down, ou seja, que os países sejam responsáveis de forma a que para cada satélite lançado, um seja desorbitado. Se não houver uma mitigação do lixo espacial, qual é o limite? Principalmente a órbita baixa da Terra, entre 500 e 800 quilômetros acima do nível do mar. Ficar tão poluída que colisões geram fragmentos que vão gerar outras colisões e assim sucessivamente. E isso gera uma nuvem que torne a órbita baixa inviável. Por enquanto isso é ficção, mas é preciso haver pelo menos estratégias de mitigação para que esse risco não possa se tornar realidade no futuro. A seguir aqui no Repórter Eco. A série documental Futuro da Terra apresenta a riqueza de culturas dos povos indígenas do Brasil. Futuro da Terra é a série documental que mostra os múltiplos pensamentos, traços culturais e a defesa da vida nos territórios indígenas do Brasil. A série está disponível na plataforma gratuita de streaming Itaú Cultural Play. Segundo dados do último censo demográfico, o Brasil possui 305 etnias. São povos que falam cerca de 274 línguas diferentes e que são diversos. Tem costumes, espiritualidades, criações artísticas diferentes. Uma das missões da série Futuro da Terra é revelar essa riqueza humana e suas lutas. A série documental Futuro da Terra traz o pensamento de lideranças indígenas de várias etnias, em aldeias espalhadas pelo país. Estreou com uma temporada de 3 episódios e prevê outras. Disponível gratuitamente na plataforma Itaú Cultural Play, é só fazer um cadastro para assistir.
Alberto Álvares, o diretor, tem 42 anos. É Guarani Nhandeva, nascido na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Vive em Tanguá, no Rio de Janeiro. O Futuro da Terra, ele vai dar essa voz, essa narrativa para o pensamento da população indígena, né? Principalmente ao nosso povo que vive, né, nesse Brasil, né? Ela é silenciada de várias formas, sabe? O cinema, ela é uma ferramenta muito importante hoje em dia, mesmo assim, para poder narrar essa nossa história, né? Para a sociedade, assim, entender quem somos nós, né? Eu tenho uma parceira também na concepção e idealização da série, que é uma antropóloga e realizadora e gestora cultural chamada Júnia Torres, de Belo Horizonte. Nós conversamos e falamos, olha, precisamos de um diretor de fotografia que seja indígena. E nós pensamos a mesma coisa, Alberto Álvares. Essa gente que nós chamamos de os índios, eles são tantos que a gente não sabe exatamente quantos são nem onde estão. Mas a última notícia que eu tive é que se você fosse contar como um povo, assim como os brancos se contam, italianos, franceses, portugueses, é tudo branco, né? Mas se a gente fosse contar que esses povos nativos são todos índios, nós seríamos uma população maior do que a população do Brasil ou dos Estados Unidos. É estimado em 400 milhões de pessoas que são, pela ONU, pela Unesco, pela Organização Mundial da Saúde, reconhecido com essa chave de povos indígenas no planeta. A gente teve esses cuidados de buscar, né, ir atrás dessas lideranças mais velhas, são os pioneiros, tanto na literatura, tanto na arte, e tanto na politicamente mesmo. Acho que a gente conseguiu trazer isso, né, ao longo do processo dessa criação, né, desse criativo, né, tanto falar da língua, né, então, tanto falar do canto, da tradição, né, ou tanto na memória coletiva mesmo, assim, né. Quando eu digo território, eu digo a terra como um todo, né, porque eu sinto e vejo que a terra, ela nos acolhe, ela nos alimenta. Então, para mim, o território são todos os espaços. O primeiro episódio, ele trata do conceito território. O segundo episódio da relação muito direta com a terra e com a subsistência. E o terceiro é a sustentabilidade, de poder compartilhar as coisas. Falar e entender que a gente precisa cuidar, né, dessa terra, desse território, que não é só o meu, que não é só o seu, mas é a terra mesmo, que precisa cuidar disso, é entender que é a possibilidade de vida, né, de continuar essa vida para o futuro. Qual é o peso que tem para o futuro da Terra isso que as sociedades não indígenas chamam de natureza, que para as sociedades indígenas não está dissociada do ser humano e tal? Porque as comunidades indígenas têm essa leitura de mundo, né, de como cuidar daquilo que pertence a ele, que é o território, a terra, a mata, a floresta, a água. E aí a sociedade não indígena não vê isso como parte deles. Quando você se enxerga que você faz parte de uma coisa que é tão bonito, você passa a ter cuidado. Uma árvore tem uma vida, uma árvore tem um espírito, um pássaro tem um espírito. E aí a sociedade, quando assiste essa série, acredito que vai se tocar e dizer assim, pô, eu não estou cuidando do meu próprio lar, eu vou passar a cuidar do território. Não para ficar destruindo de qualquer jeito a terra, derrubar madeira, criar pássaros em cativeiro. Então tudo isso, você quando faz isso, você está destruindo você mesmo. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e preserve a diversidade de formas de vida. Até lá!